Receba as boas-vindas, você está no canal O Poder das Aves. Eu sou Rita, bióloga, mestre em conservação da natureza, e neste vídeo você vai entender o que você precisa ponderar, entender antes de sair por aí gastando dinheiro, tentando investir em equipamentos. Vou até trazer alguns equipamentos, ferramentas que podem te auxiliar muito no início da sua observação de aves. Então, antes da gente entrar realmente nesse tema, é importante saber que é a sua percepção com relação a essa atividade de observar passarinhos. Pode ser que você pense assim, nossa, Rita, tá maluca, investir em equipamento, né? Como assim? Os passarinhos chegam aqui no meu quintal, eu vejo todo dia. Você observa aí da janela, na praça, você já é uma pessoa conectada, mas você consegue saber reconhecer as espécies? Será que esse fato de você observar, olhar as aves, já é a atividade de birdwatching? Então, isso depende muito do seu envolvimento, né? Você só aprecia ou você estuda as aves, você sabe reconhecer as espécies, você entende os comportamentos, você sabe quais são as espécies ameaçadas, quais são as aves que têm esses hábitos migratórios, que desaparecem uma época, de repente elas retornam. Você sabe qual é a postura que você precisa ter diante de dessas maravilhas. Então, eu até trago essa fala aqui antes da gente entrar no tema central deste vídeo, porque eu conheci um senhor que quando a gente conheceu ele, conversando, ele, nossa, que legal, vocês observam aves, eu também observo todo dia. Oh, que bacana, né? Quem são as espécies que o senhor vê? Ah, eu vejo lá no meu quintal, vem sabiá, tem sanhaço, tem saíra. E conversando assim, aí mostram, nossa, mas isso não é um bem-te-vi? Aí você fala, não, esse é um trinca-ferro. Aí você vai vendo assim que a pessoa, ela aprecia, mas ela não entende onde que ela acha essas informações, ela não sabe como que se porta diante as espécies, né? Eu lembro que ainda quando eu perguntei assim, nossa, que legal, quais são as espécies sabiás que aparecem lá no seu quintal? Ele ficou assim, nossa, mas tem várias espécies? Tem várias espécies, sabiá, de pica-pau, tem muitas espécies, né? Então, às vezes, pode ser que esse seja o seu caso também, o fato de você olhar, apreciar uma ave, colocar uma fruta, colocar sementes, colocar água para os passarinhos, isso você está observando? Claro, né? Você observa, mas assim, isso não está totalmente errado, vai? Mas é importante você entender que a prática, a atividade de observar aves, apesar de receber esse nome super simples, né, observação, né, tem uma como que você se porta, quais são as espécies, tem todo um pré antes da gente estar no campo. E esse senhor, ele só entendeu isso quando ele foi para uma atividade de observação de aves com a gente. Ele participou de um Vem Passarinhar aqui, onde a gente fornece ali equipamentos, a gente explica as relações ecológicas, a gente está incomodando essa espécie, é melhor a gente se retirar. Aí que ele começou a entender que o birdwatching não é apenas o ato de apreciar, de admirar, né? E pode ser que você esteja passando por isso e acredite, isso é super natural. Porque a maioria das pessoas admiram, apreciam as aves, né? É até difícil da gente achar alguém que não. Mas assim, a pessoa ainda não sabe onde achar as informações, não sabe reconhecer as espécies, enfim. Da mesma forma que quando a pessoa começa a entender, nossa, existe essa atividade, aí acha que o observador é aquele que tem a super câmera com a super lente, que está camuflado, só pensa nos extremos, né? Só que assim, não é bem por aí também, né? Tem observadores como eu, como o Pedro,
e vários dos nossos alunos que não entra totalmente camuflado na mata e para tirar a foto, né? Esses são fotógrafos de aves. Então, assim, se você tá nesses extremos, você nem imagina que a observação de aves pode ser algo muito mais simples e que você pode ter equipamentos baratinhos e que vai te auxiliar muito aí a se desenvolver como um observador, como uma observadora de aves. Então, fica aqui que você vai começar a entrar cada vez mais nesse universo e vai aprender muito mais como que você consegue sair da sua fase de observação de aves até a conservar a natureza. Para você ter uma ideia, eu demorei 5 anos para comprar uma câmera. E eu já estava guiando, já estava trabalhando, vendia, os amigos mandavam fotos das aves, eles autorizavam a utilizar para poder fazer os anúncios, tudo. Então, assim, você, mesmo que você não tenha uma câmera e você pensa em trabalhar com os passarinhos, também é possível, tá bom? O que você precisa entender antes de você sair gastando dinheiro para você poder se desenvolver na prática da observação de aves, até mesmo de repente para você evitar frustrações aí, é importante você começar a entender como funciona a atividade. O que que é melhor para você? Às vezes você é uma pessoa que gosta mais de atividade física, tem outras pessoas que não, gostam de ficar sentada ali fotografando. Então, tem tudo isso, é legal você experimentar. Mas para você se desenvolver na observação de aves é extremamente importante. O primeiro passo, assim, de tudo é você começar a reconhecer as espécies, entender quem elas são, quais são os seus comportamentos, quais são os hábitos daquela ave, qual que é a área de ocorrência. Quando você compreende isso, você começa a entender muito mais, não só sobre as aves, mas a importância de todos aqueles ecossistemas e a importância também dos passarinhos para a sua vida. E para a gente começar a entrar nessa questão do reconhecimento das espécies, eu trago aqui um teste para você. E que pode ser um teste muito fácil para alguns e muito difícil para os outros, né? Então vamos fazer essa brincadeira. Você escreve aqui nos comentários o nome popular. Vamos lá, a primeira foto. E aí, sabe quem que é esse daí? E essa segunda foto? Pode ter dado um pane aí na cabeça de alguns e outros vão até acabar escrevendo os nomes científicos aqui, tenho certeza, né? Então tá aí a 1 e a 2, as duas juntas, para você olhar e falar: meu Deus, não sabia que existia duas espécies. Se isso é novidade para você, também comenta aqui. E dá para perceber que são dois tucanos. Dá para perceber que são dois tucanos, né? Eu vou até aproveitar e abrir um parênteses aqui sobre essa família, a família Ranfastidae. Nós temos 36 espécies dessa família que estão aí distribuídas entre tucanos e araçaris, o nome popular, o nome comum aí que as pessoas conhecem. Sendo que dessas 36, 6 têm algum grau de ameaça de extinção. Então, para a gente evitar de colocar espécies em risco, mesmo quando a gente não quer prejudicar, tem aí um equipamento que vai te ajudar muito a você começar a entender um pouco mais os comportamentos, como que você interage com essas espécies. E é um equipamento muito baratinho e que vai te auxiliar pra caramba. Imagina o que que é? São os livros. Eu até aproveito o embalo que eu estou aqui na família Ranfastidae e mostro aqui o livro do Fred e da Mariana Aprile, que são os autores deste livro, Tucanos e Araçaris. Os livros são excelentes ferramentas que vão te auxiliar muito durante as observações. E na fase de pré-passarinhada, né? Porque a gente precisa entender antes de sair fazendo as coisas, né? E assim, os livros
Putz, é um equipamento, é uma ferramenta super econômica, baratinha. E esse livro aqui eu ainda não tenho, então quem gosta de dar presente já fica a dica aí. E tem vários tipos de livros sobre aves, né? Tem alguns que são recheados de informações, como este do Fred, tem outros que são mais focados nas fotos das aves. Também tem esses aqui que são mais livros técnicos com chave de identificação das espécies. Esses são bem mais avançados, então começa devagar, pega esses guias que têm fotos, que são pequenininhos, para você começar a levar aí nas suas passarinhadas, nas suas aventuras, porque às vezes você esquece o nome, você quer confirmar, você vê, ai, esse daí parece com. Nossa, essas aves me deixam tão confusa. Não sei se pode ser uma espécie de pica-pau, de arapaçu. Aí você dá uma olhada nesses livros, nesses guias que tem as fotos, assim, que, nossa, ajuda pra caramba. Eles são livros super enxutos, pequenininhos e fácil de você carregar, levar a campo. E se você ainda tem muita dúvida, né? Você não sabe qual livro você pretende comprar, tem um outro equipamento que você nem precisa gastar nada e que também tem muita informação legal. É esse aí que está na sua mão. Você está segurando ele. Se ele não estiver nas suas mãos, tenho certeza que estará perto de você. Eu estou falando aqui, ó, do celular. Olha eu aí com ele. Com eles, né? Com o celular e com o binóculo. Mas por que o celular? Gente, com as tecnologias, com todas essas informações que existe hoje, falar até que, eu não sei, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho acesso. Gente, isso daí já é conversa fiada, né? A informação tá aí, aliás, está aqui. Tem muita coisa boa na internet, o nosso canal mesmo, você tá aqui porque você sabe que você vai aprender algo muito bom, que você vai conseguir economizar uma grana antes de sair aí as suas passarinhadas. Eu até aproveito para te lembrar, né? Dá um like nesse vídeo se você está aprendendo. Quando você assiste, dá um sinal. No nosso caso, like, você mostra para o YouTube que esse vídeo ele é interessante para as pessoas como você que está buscando esse tipo de informação. Aí o próprio YouTube vai recomendar para as pessoas que gostam de aves como você. E quando a gente já começa na observação de aves, já tendo esse direcionamento, né, com práticas que respeitam as espécies, que entende quais são as boas práticas, né, não só com relação às aves, mas aos ecossistemas, isso é melhor para todo mundo. Então, você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que também gostam de passarinho. Mas voltando à questão aqui do celular, o que você pode encontrar no seu equipamento super tecnológico aí, né? Diversas ferramentas, o Birds of the World, o Wikiaves, iNaturalist, Biofaz, tudo isso, todas essas plataformas são ferramentas gratuitas. Claro que você pode também fazer uma doação, incentivar essas plataformas a continuarem ativas. Como essas plataformas aqui, ou até mesmo instalar aplicativos no seu celular, são excelentes ferramentas. Você pode gravar o canto, estudar os espectrogramas, né? Treinar a escuta. Ô, Judite! Ô, Judite! Judite, me ouve. Totalmente diferente do que o que era 10 anos, né? Você sabe como que eu comecei? Eu não tinha aplicativo, não tem, né, Merlin, BirdNet, não tinha essas coisas, né? Eu morava numa casinha na roça que não pegava nem sinal de internet. Aí eu tinha que, quando eu ia para o serviço, na hora do intervalo, na hora entre o almoço, ou até mesmo chegava até antes, para poder já baixar uns cantos, e depois ouvir em casa e ficar estudando com os livros. Então, por isso que eu até trago essas ferramentas, que foi também a maneira como eu comecei. Só que
Eu errei muito no começo. E já fica aqui a dica extremamente importante, porque eu ouvia os cantos de uma forma aleatória. Eu não tinha um método, eu não entendia como funcionava o aprendizado. E aí eu começava a errar pra caramba, né? Eu ouvia os cantos sem entender o que eu estava fazendo, e aí isso mais confundia ainda mais a minha cabeça. Por isso eu até criei a tabela do 7, mas eu só fui acertar mesmo esse método depois de muito tempo. Putz, chegou um momento, de verdade, assim, eu não entendia por que que eu estava confundindo espécies que têm até vocalizações diferentes. E eu estava errando. Pô, mas por que que eu estava errando? Eu até comecei a pensar que eu tinha algum problema. E que para você conseguir reconhecer as espécies através dos cantos, deveria ser um dom. Olha que coisa, né? Eu comecei a me boicotar, assim. Teve até uma época que eu fui meio que desanimando, sabe? Mas é, eu até posso trazer um outro vídeo, explicar quais são os erros clássicos aí, isso se você quiser, é claro, né? Esse canal é para vocês. Então, se você deseja saber os erros clássicos, até para saber se você está nesse processo errando, então fala aqui, eu posso trazer um vídeo com esse tema para você. Mas vamos retomar o tema aqui do vídeo. Então, um equipamento, além aí dos livros, do celular, com os aplicativos e as plataformas, tem um outro equipamento que vai te ajudar muito, que são os binóculos. Um binóculo, se você tiver aí na dúvida se você quer comprar uma câmera ou um binóculo, eu recomendo você começar pelo binóculo. Por quê? O binóculo ele vai te dar todas as condições para você verificar mais detalhes, né? Não que as câmeras você não consiga, mas você vai ter um outro processo, né? Então, vai por partes, entenda. Né? E claro que para escolher um binóculo também não é uma tarefa super simples, né? Quer dizer, é simples, mas não é fácil. E eu até recomendo aqui um vídeo do Pedro, que tem aqui no canal, que explica toda a base de como que você faz para escolher um binóculo ideal para você começar a observar aves. E já adianto que um binóculo bom, ele não está relacionado com valor. Não é que, esse equipamento é super caro, então ele é melhor que o outro. Isso não tem uma lógica, não, tá bem? Tanto que a gente tem uma aluna, a Raquel, deixa eu mandar um beijo para Raquel, que ela me contou que quando ela começou a observar aves, ela comprou uma luneta com características para poder observar planetas e estrelas. E assim, ela não estava totalmente errada no raciocínio lógico dela, né? Pô, se é um equipamento que enxerga até a estrela, imagina o passarinho que está aqui na minha frente. É um raciocínio interessante, mas não é bem assim que funciona. Por quê? Existe uma característica ali no binóculo que chama DMF, que é a distância mínima de foco. Isso quer dizer que o binóculo ele pode ter 1 metro de DMF, 20 metros, sabe? Varia muito. E essa distância mínima é onde você consegue dar o foco. Às vezes você compra um super equipamento, você olha lá o negócio e fala, nossa, mas eu não consigo focar. Mas às vezes é que está muito perto e a distância mínima ela é um pouco mais distante. Deu para entender? Então, você nunca vai conseguir ver detalhes de uma ave se a ave tiver 1 metro de você e o equipamento tem um DMF de 3 metros. Né? Então, é essa a lógica que você começa a compreender que esse detalhe nos equipamentos pode fazer toda a diferença para você observar aves em uma floresta ou em área aberta. Né? Então, para você economizar e comprar um binóculo que seja efetivo para sua especificidade, para você, dá uma olhada nesse vídeo do Pedro e entenda o balanço que existe, que você precisa considerar nas configurações do equipamento, né? Para trazer para sua realidade. Olha que louco, né? Que, assim, é isso. As configurações de um binóculo ideal para observar passarinhos pequenos
em floresta densa é completamente diferente das configurações ideais para você enxergar detalhes de aves pequenas e em áreas onde você tem uma grande visão, como em Pampa, em Caatinga, né? Porque quando a gente enxerga longe, queremos também focar o detalhe, né? E é para isso que o DMF vai acabar mudando aí, não só ele, mas diâmetros de lente, enfim. Entenda lá, depois dá uma olhada no vídeo do Pedro. E até mesmo existe ainda uma etapa antes disso, tá? Antes de você começar a querer investir 800 ou 3 mil reais num binóculo, é extremamente necessário você entender a morfologia. E isso é algo super negligenciado pela maioria dos observadores de aves. Por quê? Um passarinho não é só cabeça, barriga, bico, pena. Ah, eu vi que ele tem um bico grande, tá? O que que é grande, né? Então, assim, cada região do corpo da ave tem uma infinidade de informações que são os detalhes essenciais que vai te ajudar a reconhecer as espécies. Tanto que no THB, no treinamento Happy Bird, eu fiz um compilado de vários livros, de sites, eu coloquei tudo em um único arquivo, que é um glossário, né? Então, assim, e também esse glossário, não adianta você tentar decorar todos os nomes das aves, é extremamente importante entender o processo de diagnose, o processo de identificação, de reconhecimento das espécies. Qual que é o balanço para aquela espécie? Como é que eu sei que é um neném, que não é um bem-te-vi, mesmo ele estando quietinho, né? Porque esse é um clássico. É relativamente fácil de você reconhecer essas espécies através do ouvido, mas que gera dúvida para muita gente. Por que que gera dúvida? Porque a pessoa não considera todas as características morfológicas que diferencia um bem-te-vi de um neném e tenha certeza que não é só o bico. Resumindo esse vídeo, para você economizar dinheiro em equipamentos, você precisa entender o que você deseja, onde você quer chegar, o que você vai fazer. Senão, é como você querer comprar uma Ferrari e nem saber como que você dirige, né? Você não sabe nada sobre direção. Ou, ainda pensando aqui num exemplo da observação de aves, adianta você comprar uma câmera de 30, investir 30 mil reais numa lente, não precisa tanto, vai, 5 mil reais. Você vai lá, compra uma 400 milímetros, compra lá 5 mil reais, aí você sai na sua primeira passarinhada, você não tem estrutura corporal para carregar a sua câmera. Aí a câmera fica lá, né? Fica lá num canto, né, na estante. Aqui não, aqui é tudo utilizado, que a gente tem as passarinhadas aí com o pessoal e a gente leva os equipamentos. Pensa que frustração se você imagina que observar aves é você fazer fotos em close, e aí você vai, compra o equipamento, não sabe como fazer a configuração do equipamento, coloca tudo no automático, as fotos ficam horríveis. Você não consegue carregar o equipamento porque você não tem físico para isso. Imagina como a sua frustração vai aumentar, né? Então, é extremamente importante você se dedicar no antes de sair comprando, investido em equipamentos, a não ser que sejam aí os livros para você já começar a entender um pouco mais. Então, primeiro, entenda o que envolve toda atividade, siga essa lógica deste vídeo. Se você quer um atalho, você quer evitar se perder em tantas informações que estão disponíveis aí na internet, entra agora para o treinamento Happy Birding, o THB, né? Nós idealizamos esse curso para pessoa, desde de alguém que seja totalmente leigo, até para pessoas mais experientes que queiram se desenvolver na identificação das aves através dos cantos. Eu vou deixar o link do THB na descrição deste vídeo e a gente se vê no próximo.